Civilização persa. Talvez esse nome não seja muito conhecido, mas você já viu 300 Xerxes e os 300 espartanos? Então, tem relação. Vem conhecer um pouco da história. Vamos começar a entender a formação desse povo e desse grande império. Primeira coisa, localização. Atual Planalto do Irã. Lá no passado, na antiguidade, a gente fala que era Mesopotâmia. Esse povo, ele já vivia há muito tempo ali, mas quem vai fortalecer e criar um grande império vai ser um cara chamado Ciro II, ou mais conhecido como Ciro o Grande. Por que ele é a grande figura aí que unifica? Porque ele conseguiu juntar vários povos junto com os persas, principalmente uma galera que a gente chama de medos ou medos, dependendo aí de quem for falar, quem for estudar. Bom, muita gente, inclusive, confundia os dois aqui, achavam que eram todos iguais. Os gregos chamavam os persas de medos, mas eram grupos diferentes, mas que os persas acabaram dominando com o Ciro o Grande. E aí, o que acontece? Ele vai expandindo o território, uma força militar muito grande, e ele começa a organizar. Um ponto interessante dos persas é que, apesar de dominar vários lugares, e isso sempre faz muita relação com violência, o que ele fazia? Dominava um lugar e dizia, vocês podem ter a cultura e religião de vocês. Era uma espécie de tolerância religiosa, tolerância dos hábitos. O que eu quero de vocês é o seguinte, que vocês paguem impostos e que venham para o meu exército quando eu exigir. E aí, as comunidades iam aceitando e aderindo isso. Os anos foram passando e, com a morte do Ciro Grande, o filho dele, o nome de Cambises, acabou assumindo. Dizem boatos, fofocas, que diferente do seu pai, que era um cara mais aberto e etc., ele era mais intolerante, mais tirano. Tanto é que tem outra fofoca, que ele brigou com a irmã grávida, espancou, enfim, e depois disso ele acabou saindo aí do governo e morrendo. Bom, um governo com muito sucesso como o do pai, acabou morrendo, e aí ele vai dar espaço para uma outra figura, Dário I, que não era parente direto deles, mas era uma figura que teve o apoio da nobreza persa. O cara entrou no poder e, assim como o Ciro Grande, fez muita diferença nos persas. E claro, se ele foi uma figura poderosa, a expansão territorial vai ser também. Grandes conquistas, construções de estradas, a parte da engenharia, o Dário I arrasou. E por que estradas é tão importante nesse momento? Comunicação. Como que eu vou controlar lugares que eu estou dominando? Por via de estradas. O transporte é mais fácil, a comunicação é mais fácil, o exército indo e vindo é muito mais fácil. Isso revolucionou e contribuiu para o fortalecimento do Império Persa. Outro ponto muito interessante vai ser a criação de uma nova capital, Persépolis, que depois vai ser destruída lá pelos macedônios, mas foi uma capital belíssima, inspirada lá na Babilônia, algo muito inovador e muita engenharia envolvida. Chamou muito a atenção e, claro, quando eu construo uma capital, quando eu mostro ela de forma muito bonita, isso também mostra o poder dos persas. Vale lembrar também que tudo isso está associado à força militar. Como eu falei, o que os persas faziam? Dominavam o povo e uma das exigências era: vem lutar no meu exército quando eu precisar. Isso, claro, ajuda e dá muita força à parte militar. Economicamente falando, a agricultura também é o ponto-chave. A ideia de produzir, vender e aí o comércio. Esses aspectos são fundamentais e, claro, consolidaram Dário I como um dos maiores imperadores da antiguidade. Ele ficou conhecido como uma figura muito poderosa, militarmente e economicamente, na parte administrativa também. Bom, e agora na parte da administração da civilização persa, vem entender. Falei, os caras construíram estradas, os caras eram muito fortes militarmente, nós temos figuras de imperadores muito famosos e que realmente consolidaram esse grande império. E como? Vem entender. Uma das primeiras estratégias deles, como era um território muito vasto que eles foram dominando, os caras pensaram, como é que eu vou dominar tudo isso? Eu vou criar uma espécie assim, de regiões que eu vou dar um nome de satrapias ou satrápias, depende de como a pessoa que vocês forem encontrar vai falar, que é uma espécie de província, uma região que vai ser administrada por alguém. Quem é esse alguém? O sátrapa. Bom,
ele vai administrar essa região. Porém, tem sempre um fofoqueiro ali fiscalizando, que são os fiscais do imperador, do rei, que a gente apelida de olhos e ouvidos do rei. Mas por que que o sátrapa precisa de fiscais? Porque o cara que está administrando a satrapia é o quê? É um cara do povo dominado pelos persas. Então o rei pensou, vou deixar lá para contentar a galera, vai ficar alguém do próprio povo administrando. No entanto, para garantir que os caras não vão fazer uma rebelião ou qualquer outra coisa, eu vou colocar o fofoqueiro, o X9, um fiscal ali para me comunicar. E comunicar como? As estradas servem para isso. Por isso também eu tenho forte correio, a comunicação, as informações chegam de forma muito eficiente. E aí, como eu falei para vocês, as estradas é a estrela disso tudo. Bom, além disso, eu preciso arrecadar forte esquema de impostos. Como é que eu vou arrecadar? Eu vou obrigar essa galera que eu domino a pagar impostos. Então, elas pagam impostos, eu ganho com isso, eu arrecado, eu fortaleço ainda mais o meu império. Outro ponto, como é que tudo isso vai chegar até o rei? Pelas estradas. Por isso, mais do que nunca, elas são tão importantes também. E um outro ponto que para a época foi revolucionário. O Dário, ele fez o seguinte, ele criou, já que não tem televisão naquela época, não tem internet para se comunicar e se fazer presente, ele cria uma moeda. A moeda que inclusive tem ali marcado a face dele. E todo mundo vai ver aquilo e sabe quem é aquele cara. Além disso, de criar essa moeda, ele unifica. Toda região dominada vai usar essa moeda, que tem um nome bem assim para homenageá-lo de Dárico. Claro, o imperador. Isso faz com que uma moeda unificada aumente ainda mais a arrecadação, fortalece o comércio, porque é muito mais fácil para fazer trocas comerciais, se todo mundo usa a mesma moeda. Medidas também vão ser unificadas, pesos e medidas, tudo isso facilita e fortalece o comércio. Fortalecendo o comércio, eu também fortaleço o império, porque eu arrecado mais. Então essa parte administrativa, ela ajudou. Parte militar ajudou muito e a parte administrativa também. Agora, falei no início dos 300, o que tem a ver com isso? O grande desejo dos persas era conquistar o mundo grego, que estava ali convivendo ao mesmo tempo. Isso é importante. Não é porque eu estou falando da civilização persa que o restante das outras civilizações e impérios não existam. Eles estão coexistindo. O mundo grego estava lá. As cidades-estados estavam lá. E os persas falaram, eu quero conquistá-los. Eu quero dominá-los. Só que não vai ser fácil. Essas cidades-estados gregas, elas vão se unir. E a gente vai ter o que se chama de guerras médicas, ou hoje os historiadores costumam falar de guerras greco-pérsicas, porque seria um nome, digamos, mais aceitável hoje. Mas por que guerras médicas? É um monte de pediatra lutando? Não. Por que utilizamos? Lembra lá no início que eu falei que os persas dominaram um grupo chamado Medos? Então, para os gregos eram todos iguais, eram os medos. Então, falou de persas, eles chamavam de medos, todos iguais, consideravam como se fossem o mesmo povo. Por isso, o nome dessa guerra, que tem várias etapas. Bom, ressalto aqui nas guerras médicas, aqui duas batalhas que aí tem a ver com o filme 300. Termópilas, a batalha que teve os 300 espartanos tentando resistir e não deixar com que os persas dominassem sob o comando de Xerxes, que lá era o Rodrigo Santoro, né? Um cara bem bonito, né? Então chamava bastante atenção. Bom, Xerxes acabou aí conseguindo uns esquemas de traição e conseguiu vencer essa batalha. No entanto, aos poucos o mundo persa também vai se enfraquecendo. Xerxes vai ser o cara que vai ajudar a fazer o mundo persa entrar em decadência. Isso é muito importante. E aí, uma outra batalha, Salamina. Essa os persas vão perder. E Xerxes vai levar literalmente um tapa na cara dos atenienses na parte da marinha. Isso, de novo, quebra com o mundo persa. E aí, aos poucos, a gente vai ter uma decadência. Oficialmente, a gente fala que o mundo persa vai se acabar num conflito de domínio contra o Dário III. Quem é que vai dominar? Um cara chamado Alexandre o Grande, da Macedônia. Os caras vão dominar a Pérsia e vão enriquecer culturalmente ainda mais a antiguidade. No entanto, esse mundo persa vai, aos pouquinhos, acabando.
Mas não é porque acabou que a gente não tem o fator cultural. O fator cultural permanece. Agora, o que chama atenção quando a gente fala de cultura e religião no mundo persa? Vamos entender. Os caras tiveram um profeta chamado Zoroastro ou Zaratustra. Esse cara, ele começou a trazer umas ideias do tipo bem e mal, trevas e luz, dizendo que existiam dois deuses, Hormuz e Arimã. Hormuz seria o deus do bem, ligado a essa coisa mais das luzes, da ordem. Já Arimã era as trevas, o caos. E você tinha escolha. Você vai para qual lado? É uma decisão sua. Essa religião, ela era a que mais marcou o período da cultura persa. Além disso, um outro ponto culturalmente importante e que poucas pessoas falam é a questão das mulheres. Mulheres persas, o que elas têm? Quando a gente fala de antiguidade, às vezes parece que as mulheres estão desaparecidas, que é o homem em batalha e etc. Mas a figura feminina também foi muito marcante, muito respeitada. Elas podiam ocupar cargos que homens também ocupavam. Além disso, salários, olha só que loucura, eram iguais de homens e mulheres. A gente percebe que a figura feminina tinha presença. Então, quando a gente fala de mundo persa e observa batalhas militares, guerras, administração, a gente vê muita figura masculina. Mas é importante a gente entender que, sim, elas tiveram um papel fundamental. Elas fizeram parte do mundo persa, elas ajudaram a administrar, elas ajudaram a organizar e construir culturalmente, militarmente, economicamente essa civilização também. Certo? Eu espero que vocês tenham compreendido. Se quiserem saber mais, é só acessar aqui. Beleza? Até a próxima!